Boa noite, o meu nome é Kelly e o meu grupo é composto por mim, pela Giovana, pela Amanda e pela Mariana. Hoje nós estaremos falando sobre o ônus da prova. Como já é de conhecimento de todos, o nosso ordenamento jurídico ele é composto por várias leis e também vários princípios que são indispensáveis. Dentro desses princípios, nós temos o princípio da iniciativa das partes, que, de acordo com o artigo 2º do Código de Processo Civil, todo processo, exceto em alguns casos, se iniciará e dependerá da iniciativa das partes. Conforme o artigo 378 do Código de Processo Civil, é dever de todas as partes do processo contribuir com o judiciário para a busca de se comprovar a verdade. Dentro desses meios utilizados para se ratificar o direito, nós temos a apresentação de provas. Nos dias atuais, qualquer decisão do judiciário que tenha alguma ausência de prova, ela pode ter sua validade questionada. Com o passar do tempo, o nosso Código de Processo Civil sofreu várias modificações, mas mesmo assim algumas regras são empregadas até hoje nos dias atuais. Dentro dessas regras nós temos o ônus da prova, que de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece a competência para se apresentar as provas que venha buscar a verdade de determinada lide. Em determinada fase do processo, pode ser incumbido nessa apresentação das provas, tanto por parte do autor como do réu, que aí no caso tem que fazer a apresentação e estabelecer e comprovar a sua verdade, né, do fato. Durante o decorrer do trabalho, nós apresentaremos essas modificações no texto legal do ônus da prova no Código de Processo Civil. Também apresentaremos algumas distribuição do ônus da prova, jurisprudência e também como funciona esse ônus da prova, a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. O nosso objetivo principal do trabalho é apresentar a importância do ônus da prova dentro do ordenamento jurídico e também mostrar de que forma ele contribui para a eficiência do processo jurídico. Como já é de conhecimento de todos do meio jurídico, temos diversas normas e expressões que podem ser facilmente confundidas. Desta maneira, antes de aprofundarmos o nosso tema de ônus da prova, vemos a necessidade de fazermos uma distinção entre dever, obrigação e ônus. O dever jurídico se concretiza principalmente pela limitação imposta à vontade de quem por ele é alcançado. Deve ser compulsoriamente cumprido, como firmado no ordenamento jurídico. Caso haja ausência do cumprimento do que se prevê na norma, será considerado como comportamento ilícito, sob pena de sanção jurídica. A obrigação jurídica é uma relação que tem como objetivo a prestação que, via de regra, é designada a qualquer relação jurídica obrigacional, como exemplo os contratos. Trata-se de um termo restritivo aplicável à relação entre credor e devedor. A obrigação é considerada como um processo no qual deve ser realizada uma sequência de atividades exigida de ambas as partes para a concretização de uma finalidade chamada adimplemento. O ônus jurídico é qualificado como um vínculo em que será imposto à vontade de uma das partes em razão do seu próprio interesse. Não acarretará nenhuma sanção jurídica pelo seu não cumprimento, é considerado apenas uma exigência para que o sujeito pratique determinada conduta com o risco de não se alcançar o benefício desejado ou, eventualmente, suportar uma desvantagem. Ele é definido pela imposição de observar certo comportamento para o alcance ou preservação de uma vantagem para o próprio sujeito e não para a satisfação de interesses alheios. Diferente do que muitas pessoas imaginam, o ônus não é caracterizado como uma penitência. Por exemplo, o ônus da prova ou o ônus de registrar a escritura de um imóvel são formalidades presentes em determinadas circunstâncias jurídicas. Quando analisamos as modificações trazidas pelo novo CPC de 2015, observamos a diferença no texto legal. No Código de 1973, o ônus da prova amparava-se principalmente nas condições das normas, como visto no artigo 333, que traz: o ônus da prova incumbe ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É nula a conversão que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando recair sobre direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Já no novo CPC de 2015, foram inclusos parágrafos de extrema importância, como parágrafo 1º, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por conversão das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 4º parágrafo. A convenção de que trata o 3º parágrafo pode ser celebrada antes ou durante o processo. Percebemos que no 1º parágrafo prevê a possibilidade de inversão do ônus. O objetivo dessa alteração é diminuir o risco de uma das partes não conseguir produzir as provas necessárias para suas alegações. Vale lembrar que a possibilidade de inversão é uma hipótese excepcional e, em respeito ao contraditório, o juiz deverá conceder a oportunidade à parte ao direito de produção da prova. Essa modificação na distribuição do ônus passa a ser chamada de distribuição dinâmica, que vamos ver a seguir. Conforme aludido anteriormente, o texto legal do ônus sofreu algumas modificações. No decorrer do tempo, foram criadas duas teorias para se disciplinar a distribuição probatória. São denominadas como teoria estática do ônus da prova, adotada no artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973, e teoria dinâmica do ônus da prova, atualizado no artigo 373 do novo Código de Processo Civil de 2015. No sistema de distribuição estática, o autor deve provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e o réu os fatos obstativos da pretensão contra ele articulado, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte. Se denomina estática aquela prova que é prévia e abstrata. Em contrapartida, na distribuição dinâmica, é utilizada quando, no caso concreto, é atribuído pelo magistrado o encargo de prova à parte que barrasse conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos discutidos na demanda. Consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial. Observa-se que a criação da nova lei foi de extrema importância, em razão de garantir um melhor entendimento e convicção do magistrado, impedindo a ocultação da verdade real. Ademais, o juiz terá a possibilidade de se valer de forma objetiva as peculiaridades da causa, ou de forma subjetiva do comportamento da parte, criando embaraços ao adversário para comprovar fatos relevantes a uma defesa de que seja má-fé. A inversão do ônus da prova
é um direito do consumidor que foi inserido no nosso ordenamento jurídico de forma expressa pelo artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que fala que são direitos básicos do consumidor a facilitação de seu direito, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Essa inversão, ela ocorre de forma ope judicis, que é a critério do juiz. E de forma básica são observados 2 requisitos para que o juiz opte ou não por essa inversão. O primeiro é a verossimilhança das alegações, que quer dizer que alguns fatos apresentados podem ter indícios suficientes para que seja presumido sua veracidade. E o outro requisito é a hipossuficiência do consumidor, que nesse caso não tem nada a ver com declaração de pobreza ou alguma coisa do tipo. Essa insuficiência, ela é caracterizada pela impossibilidade do consumidor de produzir algumas provas, o que o deixa em desvantagem com relação ao fornecedor e impede que o litígio ocorra de forma equiparada entre as partes. Para que ocorra essa inversão, o juiz ele vai analisar os fatos e argumentos que foram apresentados e caso ele ache que os argumentos sejam plausíveis, ele poderá conceder essa inversão. A intenção do legislador ao garantir esse direito ao consumidor é assegurar a proteção, tendo em vista a posição desfavorável do consumidor, nessa relação de consumo e muitas vezes sua vulnerabilidade dentro do processo. E é importante também deixar claro que, embora seja um direito, a inversão do ônus da prova tem lugar apenas nas hipóteses em que seja necessário para a solução da lide. E caso o consumidor faça alegações inverídicas com o intuito de conseguir essa inversão, ele pode ser penalizado ao pagamento de multa de até 1% sobre o valor da causa processual, além de ter que indenizar a parte prejudicada pelos prejuízos sofridos, pagar honorários advocatícios e as demais despesas do processo devido à litigância de má-fé. Ao analisar as decisões dos tribunais superiores, fica fácil de perceber que as jurisprudências que versam sobre relações de consumo, em sua maioria, são favoráveis à inversão do ônus da prova a favor do consumidor, justamente por perceber a incapacidade técnica e processual e a impossibilidade de produção de provas contundentes e capazes de provar suas alegações. Em contrapartida, nos demais casos, os entendimentos jurisprudenciais sempre determinam que o ônus da prova deve recair sobre quem tiver melhores condições de produzir provas, de acordo com as circunstâncias fáticas de cada caso. Mesmo o ônus da prova sendo um assunto que comporta diversas discussões, procuramos apresentar neste trabalho as principais considerações sobre a matéria. Esperamos ter atingido nosso objetivo, que era demonstrar e esclarecer a importância do ônus jurídico para a busca da verdade e sua efetividade dentro do processo jurídico. Como apresentado, procuramos sintetizar em poucas palavras as principais características e fazer distinções, como no caso da teoria estática dinâmica. Observamos de um modo geral que a alteração do texto legal para a teoria dinâmica foi essencial para que a verdade não seja ocultada, possibilitando um melhor entendimento do magistrado. Quando também estudamos a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, reconhecemos que a garantia desse benefício para o consumidor é imprescindível para igualar as partes no processo, tendo em vista que nessa relação de consumo,
o fornecedor sempre terá uma vantagem, possuindo todos os meios de provar os fatos.